dia, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar com vocês novamente. No último domingo pela manhã, eu tive a oportunidade de expor o Salmo 142 aos irmãos. E nesta manhã, eu terei mais uma vez a oportunidade e o privilégio de expor a palavra de Deus. E nós veremos nesta manhã outro salmo, o Salmo 115. E nós faremos isso porque o livro dos Salmos é um livro riquíssimo. Não apenas no seu conteúdo, na sua beleza, na sabedoria presente neste salmo, mas também na estrutura e organização deste livro. O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. E alguns estudiosos, eles relacionam essa divisão em 5 livros do Saltério com os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido por nós como o Pentateuco, ou livro da lei. E é como se para cada livro da lei que o Senhor deu, livros que nós devemos estudar para conhecer a lei do Senhor, é como que para cada livro da lei, o Senhor também tivesse preparado um livro nos Salmos. E por que isso? Para que nós, Igreja do Senhor, tivéssemos no livro dos Salmos 5 livros, para que nós estudássemos e para que nós respondêssemos aos livros da lei, em oração e em vida prática, com sabedoria. E é por isso que nesta manhã nós veremos mais um salmo, mas desta vez o Salmo 115. Para isso, então, abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115, diz a Escritura: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nós somos gratos pelo teu amor que é manifestado sobre nós, pela tua graça que é dispensada sobre o teu povo. E nós rogamos, Pai, que o teu Espírito nos auxilie nesta manhã, auxilie o teu povo aqui reunido a entender a tua palavra e a aplicá-la na sua vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos os homens são adoradores, não apenas os presbiterianos ou os ditos cristãos protestantes. Todos são adoradores, inclusive os que pertencem a outras religiões. Apesar de que nós somos conhecidos, um pastor lá de São Paulo, próximo a mim, ele diz que o domingo é conhecido como o Dia Internacional dos Crentes com a Bíblia debaixo do braço. Que hoje, em todo o mundo, não apenas no Brasil,
a igreja do Senhor Jesus se reúne a fim de prestar culto ao Senhor. Mas não somos nós apenas que somos religiosos. Também os judeus nas suas sinagogas, os muçulmanos nas suas mesquitas e outros fiéis de outras religiões também se reúnem, têm os seus modelos de culto, a estrutura da sua religião. E isso se dá, meus irmãos, porque todo homem, todo ser humano é um adorador. Nós nascemos com a semente religiosa. Alguém poderia levantar a sua mão aqui, se estivéssemos no momento da escola dominical, e poderia me questionar e dizer assim: mas seminarista Bruno, nem todo mundo é religioso. Eu conheço pessoas que não estão nem aí para a religião. Elas não creem em nenhum Deus. Elas não declaram fé em nenhum Deus. Inclusive, falam que Deus não existe. Vejam, queridos, inclusive as pessoas que dizem isso, elas tornam algo ou alguém o objeto da sua adoração. Todas as pessoas têm algo que é o centro da sua vida, que é o centro do seu coração. Na nossa cultura, por exemplo, para alguns, o seu Deus é o futebol. Alguns não perdem um jogo sequer do seu clube, do coração. E quando o seu clube vence, essa pessoa fica muito feliz, muito animada, mas quando o clube perde, os relacionamentos dessa pessoa se tornam ruins. Ela não fala direito com o seu cônjuge, não está com tempo para cuidar do seu filho, porque ela está chateada porque o seu clube perdeu um jogo de futebol. Para outros, é a carreira profissional. E aí, alguém pode usar até o argumento: bom, é apenas por um tempo, eu preciso aqui fazer um pé de meia, eu preciso resolver algumas coisas antes, mas depois eu vou dedicar tempo à minha família, eu vou dedicar tempo para Deus, mas primeiro a minha carreira. Para outros, é a ciência. Eles dizem assim: se a ciência confirma, eu acredito. Se existe algum artigo científico dizendo que é assim, eu acredito. Se não, eu não acredito. Eles fazem da ciência um objeto digno da sua confiança e, por conseguinte, do seu louvor. Para outros, são seus filhos. Eles olham para os seus filhos e idealizam coisas nos seus filhos. E a alegria deles está em ver os seus filhos realizando aquilo que eles idealizaram para os seus filhos. Para outros, é o dinheiro. Para outros, o poder, o destaque, esse status. Fato é, meus irmãos, que todo homem é adorador. Sejam adoradores do Deus verdadeiro, do Deus das Escrituras, sejam adoradores de qualquer outra coisa, criada pelo homem, colocada no coração do homem, no lugar que deveria ser do Senhor. E nós, quando fazemos isso, quando colocamos outras coisas no centro do nosso coração, nós nos tornamos idólatras. A idolatria, meus irmãos, no coração, envolve em confiar em qualquer coisa além de Cristo, para dar significado a nós, para nos trazer alegria e para nos salvar dos nossos maus caminhos. E isso pode envolver muitas coisas, mais do que as que eu citei. E para nós identificarmos a idolatria no nosso coração, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Nós precisamos nos perguntar: com o que nós gastamos tempo? Para o que eu dedico o meu tempo? Para o que eu faço sacrifícios? Com o que eu gasto recursos, energia? Quando eu vou dormir pensando no quê? Quando eu acordo e a motivação de eu me levantar da cama é o quê? Meus irmãos, se a sua resposta para essas perguntas, e eu espero que você planeje respondê-las aí para si mesmo, se as suas respostas não incluem Deus, o Senhor Jesus e as Sagradas Escrituras, você está nutrindo um ídolo aí dentro do seu coração. É preciso que nós reconheçamos os ídolos do nosso coração e que nós que nós destruamos esses ídolos do nosso coração, para que haja crescimento espiritual, para que a gente cresça em graça e conhecimento de Cristo. Porque o homem, ele foi criado para um propósito maior, um propósito supremo. E nós, como presbiterianos, que conhecemos bem os nossos catecismos, nós somos rápidos em responder essa pergunta.
O homem foi criado para quê? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E hoje, meus irmãos, o nosso texto, o Salmo 115, ele vai nos ensinar que existem dois caminhos, existem dois tipos de adoração apenas. Eu citei aqui várias religiões, mas existem apenas dois tipos de adoração: a adoração verdadeira e a idolatria. Nós vamos ver aqui no Salmo 115 o que acontece com quem conhece o Senhor, confia no Senhor, deposita sua fé no Senhor. Mas nós veremos também o que acontece com quem coloca suas esperanças em outras coisas, em quem coloca ídolos no lugar que Deus deveria estar. O nosso texto tem duas partes. A primeira, dos versículos 1 a 8, nós veremos o salmista falando sobre a idolatria e os resultados da idolatria. E na segunda parte, nos versículos 9 a 18, nós veremos o que se dá com quem confia no Senhor, com quem se preocupa e se dedica em viver para glorificar ao Senhor. O Salmo 115 é um salmo especial, porque ele faz parte de um grupo de salmos. Um grupo de salmos chamado de Halel egípcio, ou os salmos de Aleluia do Egito. E estes salmos, eles formam um conjunto de hinos de adoração ao Deus que libertou o povo do Egito. Então, esse é o contexto do nosso salmo. É um salmo de louvor e confiança ao Senhor, que comemora, que narra a vitória do povo, mas não pela força do povo, mas pelo Deus que libertou o povo, que tirou o povo da escravidão do Egito. Os nossos antigos alvos desse texto, os judeus, os israelitas, eles liam e cantavam esse salmo, e todos esses salmos que pertencem a esses grupos, na Páscoa, se lembrando da libertação promovida pelo próprio Deus. E tendo em vista, então, que nós somos criados para glorificar ao Senhor, como nós podemos glorificar ao Senhor de acordo com o Salmo 115? A primeira razão, que está aí nos versículos 1 a 8, ou o primeiro caminho apresentado a nós, é que nós devemos nos afastar da idolatria. Nós devemos nos despojar da idolatria. Nós podemos até fazer uma referência ao texto que lemos na liturgia: devemos nos despojar do velho homem, devemos nos despojar das antigas práticas. Os versículos 1 a 8 nos mostram que a adoração destinada a ídolos é uma adoração que não é destinada ao Deus verdadeiro. Ou seja, se as perguntas que eu fiz a você não incluem Deus, você está gastando tempo com algum ídolo aí no seu coração. Este salmo, ele começa com uma declaração que é muito conhecida por nós. Inclusive, existem cânticos e hinos antigos que se utilizam do primeiro versículo para o seu coro. O texto bíblico nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Este é um belo reconhecimento por parte do povo de Deus, de que nessa história de libertação do Egito, da escravidão do Egito, o povo não tem parte. Não a nós, não a nós, mas a glória do Senhor. Na história bíblica da libertação do povo do Egito, o povo não tem glória nenhuma. E na nossa história de salvação, na minha e na tua, na nossa história pessoal, nós também não temos parte na nossa salvação. Nós não temos direito a um fiapo de glória. Toda a glória pertence ao Senhor, porque Ele foi o iniciador, Ele é o realizador e Ele é o consumador da nossa salvação. A glória é toda dEle. E nós vemos aí o amor e a fidelidade de Deus sendo destacada nesse texto. Mas tem um problema aí, que é o versículo 2. Veja o que diz o versículo 2. O salmista diz: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? É como se o salmista tivesse ouvido perguntas desse tipo: onde está o teu Deus?
Essa pergunta é uma pergunta registrada pelo salmista, mas é uma pergunta retórica e que demonstra zombaria. O salmista, quando ele registra essa pergunta, ele está dizendo para nós, quando ele diz, por que diriam as nações, que essa pergunta não deveria ser feita. Essa pergunta não deveria ser feita por nenhum povo. É desrespeitoso ao Deus Criador de todas as coisas perguntar aonde Ele está. E essa pergunta também revela zombaria por conta da ignorância do povo. Porque se eles fizessem essa pergunta com sinceridade, isso não mudaria o fato deles estarem pecando, porque eles não estavam reconhecendo o Deus Criador de todas as coisas. Mas é evidente que existe uma razão para que o povo pergunte esse tipo de coisa. E a razão é que existia uma diferença entre o povo de Israel e os povos que viviam em torno do povo. E qual que era essa diferença? A diferença é que os povos que viviam em torno dos israelitas, as nações vizinhas de Israel, eles tinham estátuas dos seus deuses. Eles tinham representações de imagens dos seus deuses. Eles poderiam, caso nós os visitássemos naquele período, nos indicar, veja, naquela esquina está o nosso Deus, naquele templo está o nosso Deus. Eles se curvavam diante dessas estátuas, e eles poderiam mostrar a beleza daquelas estátuas, que eram feitas com materiais muito preciosos. Contudo, Israel não poderia indicar aos seus visitantes uma estátua do seu Deus, porque eles não tinham nenhuma representação do seu Deus. Os egípcios, que estão mais próximos aqui do contexto desse salmo, eles tinham estátuas, eles tinham representações de deuses, eles tinham imagens às quais eles veneravam, diante das quais eles se curvavam. Inclusive, cada uma das 10 pragas do Senhor sobre o Egito faz uma referência a um deus egípcio. Como que se o Senhor estivesse mostrando a sua soberania sobre aquelas divindades que os egípcios adoravam, mas que não passavam de ídolos feitos por mãos humanas. E as pragas que o Senhor colocou sobre os egípcios certamente mostraram a sua soberania e humilharam o povo, que precisava correr e pedir que o Senhor verdadeiro, o Deus de Moisés, os preservasse. As outras nações tinham estátuas, mas Israel não tinha estátuas, não podia representar o seu Deus, não podia apontar para o seu Deus numa imagem. Mas o salmista responde no versículo 3 e nos mostra que, de fato, a pergunta do versículo 2 é desrespeitosa. Ele diz, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Essa, meus irmãos, é uma declaração do poder de Deus. Você pode conhecer alguém, ou você pode ser conhecido como alguém que é muito rígido, que é muito duro, que tem ideias e quando conclui alguma coisa, ninguém muda o seu pensamento, ninguém muda as suas decisões. Você pode ser conhecido por ser assim. Mas veja, mesmo que você seja assim, ou que você conheça alguém assim, essa pessoa, ela é muito limitada. Ela é limitada à condição humana. Ela não pode fazer exatamente o que ela quer. Ao contrário de Deus, quando o salmista diz que Deus faz tudo como lhe agrada, ele está dizendo que Deus tem poder para fazer como quer. E Deus não tem limitações, Ele não está limitado, Ele é livre para fazer como Ele quiser. O salmista, então, meus irmãos, nesses primeiros versículos, ele mostra que a nossa relação com esse Deus que merece toda a glória é tal que nós entendemos que nós não chegamos nem perto dele. Ele é soberano, Ele está no céu, Ele faz como quer, Ele é digno de toda a glória, nós não. E nós, que somos salvos pelo Senhor Jesus, entendemos isso. Mas o salmista passa a apresentar aí, a partir do versículo 4, o outro caminho, o caminho da idolatria. E ele diz claramente e enfaticamente, ele faz uma descrição. Como que se dá essa adoração a ídolos, ou como ela acontece e os seus resultados. Eu quero que você veja comigo esses versículos. Diz assim, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens.
Veja que interessante, a partir daqui, do versículo 5, a descrição do salmista. Ele diz assim: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem nariz e não ouvem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. É interessante essa descrição. Alguém poderia dizer que isso é o óbvio. O salmista gasta aqui 3 versículos nos dizendo o óbvio. Não é óbvio que uma estátua, ela não fala? Não é óbvio que uma estátua não te ouve? Não é óbvio que uma estátua, ela não pode se mexer, ela não pode agir? Isso é óbvio. E a minha pergunta é, por que o salmista gasta tempo nos dizendo o óbvio? E eu dou pelo menos 3 razões para isso. A primeira é que o salmista ele quer destacar a impotência desses ídolos. Ele quer destacar que essas estátuas, de fato, não podem fazer nada. Elas podem parecer pessoais, porque elas têm uma boca ali representada, ela tem um ouvido ali representado, mas ela não tem vida nenhuma, ela é totalmente impotente. A segunda razão para o salmista gastar tempo fazendo essa declaração é que essa declaração, por contraste, é uma declaração de louvor a Deus. Veja, quando o salmista evidencia que qualquer outro ídolo, que qualquer outro Deus não tem poder nenhum, não pode ouvir, não pode falar, não pode agir, ele está declarando por contraste que o Deus dele é o Deus que ouve. O Deus dele é o Deus que fala. O Deus dele é o Deus que age em favor de si mesmo e em favor do seu povo. E a terceira e última razão está no versículo 8. E aqui está o grande problema da idolatria para qualquer homem. O versículo 8 nos diz assim: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Será que o salmista aqui está sugerindo que aqueles que adoram a estátuas como representadas aqui, como descritas aqui no texto, se tornem enrijecidos e não consigam mais falar e se mexer? É certo que essa não é a intenção do salmista, meus irmãos. Veja, nós temos no nosso coração o impulso de adorar, porque nós somos feitos para adorar. Nós somos criados para isso. Nós respondemos aqui no início a pergunta de qual é o fim principal do homem. É porque o ser humano, todo homem, ele traz consigo esse item. Ele é um adorador. É um item de fábrica. Ele nasce com essa semente dentro de si. Ele foi criado para fazer isso e ele precisa fazer isso. O problema é que depois que o pecado entrou no mundo, o homem ele não pode mais adorar a Deus, porque ele não quer mais adorar a Deus. Ele não está mais disposto, o coração dele não está disposto a adorar a Deus, porque ele está em dívida com Deus. O apóstolo Paulo nos explica, no capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 18, que o homem deixou de adorar o Criador para adorar a criação. É por isso, irmãos, por essa verdade apresentada a nós, que qualquer sociedade no mundo todo, em toda a história, representou algum tipo de adoração. Você pode pesquisar o quanto você quiser. Todos os povos tinham deuses, tinham religiões, estruturas religiosas. Eles adoravam alguma coisa. Sejam deuses a partir dos espíritos ancestrais, sejam deuses a partir dos astros, Deus Sol, Deus Lua, sejam deuses a partir dos animais, ou da própria observação da natureza, a árvore e outras coisas, mas todos os povos apresentavam ou apresentaram algum tipo de veneração, de reconhecimento de divindade. E o que o salmista está nos dizendo é que todos os deuses que não são o Deus verdadeiro são deuses inúteis, são deuses impotentes, são deuses tão úteis quanto uma estátua. Eles servem para enfeitar o ambiente, e nada mais do que isso. Eles têm uma boca, mas eles não falam, eles têm ouvidos, mas eles não ouvem, eles não têm capacidade para ajudar, eles são incapazes de ajudar. E a Bíblia, meus irmãos, depois de nos dizer para o que nós fomos criados, ela diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. É o que o relato de Gênesis nos diz. E este entendimento de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, meus irmãos, precisa nos trazer a ideia de um espelho.
É como se nós fôssemos um espelho, que apontado para Deus, reflete a imagem de Deus. Nós não somos o próprio Deus, mas nós somos feitos à imagem dele, e nós refletimos o próprio Deus, os atributos e as qualidades desse Deus. No entanto, quando nós falamos do aspecto da queda, do homem não conseguir adorar mais a Deus, é como se a queda tivesse borrado esse espelho. E o homem agora ele não consegue mais espelhar a Deus. Ele apresenta uma distorção de Deus. Ele não consegue refletir a Deus. E o que o salmista aqui está dizendo é que nós nos tornamos semelhantes aos nossos ídolos. O homem que fabrica um ídolo para si, ele se projeta no seu ídolo. Isso é inevitável. A questão é que o ídolo não tem a vida pela qual nós ansiamos nele mesmo. Mas fato é que nós nos tornaremos como os nossos ídolos, como os nossos deuses, ou como o nosso Deus. Se o nosso Deus é um Deus grande e amoroso, nós, em semelhança a ele, nos tornaremos grandes e amorosos. Mas se o nosso Deus é um Deus ambicioso, é um Deus vingativo, nós nos tornaremos, em semelhança ao nosso Deus, vingativos e ambiciosos. E mais, não há apenas essa projeção entre homem e ídolo, mas há uma projeção também do homem de se colocar no lugar de Deus. Mas o foco aqui do salmista, o alvo dele, é dizer que aqueles que adoram aos seus ídolos se tornarão semelhantes a eles. Isto é, se nós não adorarmos o nosso Deus, se nós não glorificarmos ao nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus que nos criou e nos criou para adorá-lo e para reconhecer a sua glória, nós iremos nos afastar do objetivo para o qual nós somos criados. E nós iremos nos assemelhar com aquilo que nós colocamos no nosso coração, com o nosso ídolo. Nós lemos, meus irmãos, aqui no texto de Colossenses 3, que o homem do qual nós estamos revestidos, o novo homem, ele se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Isto é, se você é um crente verdadeiro, e você gasta o seu tempo com ídolos, e você adora ídolos, e você não serve devidamente o Deus verdadeiro, você não está sendo refeito à imagem de Cristo. Você está sendo refeito segundo a sua própria imagem, segundo a imagem dos seus ídolos, dos seus deuses. Nós nos gabamos de sermos presbiterianos. Fizemos isso hoje pela manhã. E eu fiz também. É bom ser presbiteriano. Se você não é, seja um. Você estará correto. Mas lá em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos predestinados. Nós gastamos tempo falando sobre a doutrina da predestinação e defendendo por A mais B, pela lógica e por textos bíblicos que somos predestinados. Mas nós não gastamos tempo, sabe com o quê? Com o objetivo para o qual nós somos predestinados. Se você observar o texto bíblico, lá em Romanos 8, 29, está escrito que você foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho de Deus. E se você não adora, de acordo com os termos bíblicos, não é de acordo com os teus termos. Se você não serve o Senhor de acordo com os termos bíblicos, não com os seus, você está sendo feito à imagem dos seus ídolos e não à imagem de Deus. Nós somos transformados à imagem de Cristo. E quando nós nos transformamos na imagem de Cristo, nós nos apropriamos da condição para a qual nós somos criados. Enquanto nós estamos sendo refeitos à imagem de Cristo, nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus, nós glorificamos a Deus. E é para isso que nós fomos criados. Isso só será possível, meus irmãos, se você identificar os ídolos no seu coração e se desfazer deles, se desvincular deles. O primeiro caminho é esse, é o caminho da tentativa humana tentando se elevar a Deus. É o caminho do homem, criando caminhos para si, caminhos religiosos, tentando encontrar sentido dentro de si. Mas se ele não for encontrado por Deus, ele não poderá encontrar este sentido para o qual ele busca. Como então nós glorificamos a Deus? O primeiro ensino do texto é esse, nos afastando da idolatria,
porque se nós nos aproximarmos dela, nós nos afastaremos de Deus. E o segundo ensino presente no texto, que nós podemos observar aí dos versículos 9 a 18, é que nós podemos glorificar a Deus e nos colocar no centro do propósito pelo qual nós somos criados, confiando no Senhor. Veja comigo os versículos 9 a 11. Que interessante é observar esses versículos. Veja comigo em sua Bíblia. O texto bíblico vai nos fazer 3 vezes a mesma afirmação. Ele diz assim: Israel confia no Senhor. E o complemento do texto é: Ele é o seu amparo e o seu escudo. Depois, a casa de Arão confia no Senhor. E o complemento é: Ele é o seu amparo e o seu escudo. E por fim ele diz: confiam no Senhor os que temem ao Senhor. E mais uma vez o mesmo complemento: Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós tivemos um professor no seminário, que já se aposentou, que ele disse muitas vezes, e ele dizia com alguma frequência, o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus, e nós devemos dar muita importância e prestar muita atenção nos ensinos das Escrituras. Se Deus se dignou em dizer uma coisa, gaste tempo aprendendo aquilo. E ele continuava dizendo assim: agora, se Deus disse 2 vezes uma coisa, gaste tempo dobrado nisso. Estude mais, veja mais vezes. E ele concluía dizendo: se Deus disse uma coisa 3 vezes, para tudo que você está fazendo, larga tudo e presta atenção nisso, porque é importante. A palavra de Deus, sendo escrita e registrada uma única vez, deveria ter toda a nossa atenção. Agora, se ela repete a mesma coisa, nós precisamos gastar mais tempo entendendo o que o Senhor está nos dizendo. E, meus irmãos, existe um homem chamado Charles Blondin. Ele viveu no final do século XIX, início do século XX. Eu não tenho informações se ele era um cristão. Eu sei que ele era um artista, um acrobata. E ele ficou mundialmente conhecido por ser o primeiro homem a atravessar o abismo das cataratas do Niágara. Ele pendurou uma corda, fixou de um lado e de outro, e se equilibrou e atravessou. Só que ele não fez isso uma vez, ele fez isso várias vezes. E cada vez que ele atravessava, equilibrando-se nessa corda, ele fazia algo diferente. Ele fazia alguns movimentos, algumas acrobacias. Em outros momentos, ele atravessou carregando objetos, até que, em um determinado dia, o seu assistente subiu nas suas costas e ele atravessou carregando uma pessoa. E tinha uma questão: ele não usava nenhum tipo de equipamento de segurança. Se caísse, morria. Então, tinha que equilibrar. E, meus irmãos, em uma das suas apresentações, esse homem percebeu o público muito inquieto, conversando, falando, fazendo prospecções do que ele poderia apresentar naquele dia, e ele teve uma ideia. Ele se dirigiu ao povo e disse assim: vocês acham que eu tenho condições, que eu conseguiria atravessar mais uma vez? Todos responderam: sim, nós acreditamos, nós vimos você fazendo isso. E vocês acham que eu seria capaz de atravessar esse abismo carregando uma cadeira, uma mesa, algum objeto grande, difícil de se equilibrar? Todos disseram: sim, nós já vimos você fazer isso algumas vezes. Ele então perguntou mais uma vez: vocês acreditam que eu poderia atravessar carregando uma pessoa? Todos aclamavam, ele diziam: sim, nós acreditamos. Ele então se dirigiu ao público e fez a sua última pergunta, da qual ele não obteve nenhuma resposta. Ele olhou para o público, o aclamando e dizendo que ele tinha condições de atravessar. E ele perguntou: eu preciso de um voluntário. Quem se voluntaria? A multidão ficou em silêncio. Ninguém se voluntariou a atravessar, pendurado nas costas dele. E, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que você tinha que dizer que sim. Se eu estivesse lá, eu também diria que não. Eu não sou doido. Mas vejam, essa ilustração nos ajuda a pensarmos sobre como nós confiamos no nosso Deus. Nós olhamos para o nosso Deus e dizemos: Deus tem poder para fazer todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Mas, quando a situação aperta para o nosso lado, a gente não confia em Deus. A gente se apega aos nossos ídolos. A gente quer ficar aqui, na terra firme.
A gente quer ficar aqui, seguro no nosso lugarzinho. A gente não deposita confiança em Deus. A gente não sobe nas costas dele e diz assim, é um abismo que tem à frente? Tudo bem, eu estou com o Senhor da terra e do céu. E o que o salmista está nos dizendo aqui nesse texto, meus irmãos, ele está nos convocando a confiança no Senhor. Ele está triplamente dizendo, confiem no Senhor. E quando vocês confiarem no Senhor, vocês vão ter no Senhor amparo e escudo. Vocês vão ter um Deus misericordioso, que vai proteger vocês, que vai ser auxílio para vocês. Esse texto, meus irmãos, ele nos aponta para uma realidade caída. Porque antes da queda, no jardim, havia apenas um caminho, o caminho da adoração verdadeira, o caminho do serviço correto ao Deus único e verdadeiro. Homem e mulher eram sem pecado, eles tinham tudo o que eles precisavam, só que eles não eram tudo o que eles poderiam ser, porque o Senhor havia prometido vida a eles, isto é, na comunhão com o próprio Deus, haveria crescimento, eles povoariam a terra, eles cuidariam da terra, o homem cresceria em entendimento, ele cresceria no que diz respeito a refletir a imagem de Deus. Não havia pecado, mas havia espaço para crescimento. No entanto, quando oferecido um outro caminho ao homem, quando oferecido o caminho dele servir a si mesmo, infelizmente ele caiu nessa. Quando a serpente confrontou Eva e disse que Deus não tinha os melhores interesses em vista, Eva atendeu ao chamado da serpente e ela passou a servir a si mesma. E Adão também. E desde então, nós estamos inclinados a caminharmos longe de Deus, a nos afastarmos de Deus. Nós somos inclinados, meus irmãos, a buscar alegria plena e satisfação plena. Nós buscamos vida em abundância sem Deus. Essa é a nossa condição atual. Nós buscamos apenas o que parece agradável aos nossos olhos e desejável para dar entendimento, quando afastados de Cristo. E o salmista, ele nos mostra que se nós, mesmo ainda crentes, não identificarmos os ídolos que o nosso coração cria, nós nos afastaremos da razão para a qual nós fomos criados. É como se o salmista olhasse para nós e ele nos dissesse assim, vocês são filhos de Deus, vocês são alvo do amor de Cristo, vocês são alvo da salvação. Não entrem nessa de ídolos. Vocês foram criados para um propósito muito maior. E se vocês quiserem servir a si mesmos, vocês vão descer vários degraus. E vocês vão se afastar do propósito para o qual vocês foram criados. Vocês não vão desfrutar dos benefícios que Deus oferece a vocês. E, meus irmãos, os versículos seguintes, os versículos 12, 13, 14, eles agora, inspirados por esse chamado de confiança, eles nos apresentam as bênçãos que são destinadas àqueles que confiam no Senhor. O texto bíblico nos diz, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. É interessante notar, meus irmãos, que o versículo 12, na língua hebraica, ele começa com a palavra Senhor, que é um tetragrama, são 4 letras na língua hebraica. E ele nos diz aí o nome da aliança, o nome de Deus, o nome do Deus da aliança. Nós conhecemos como Iavé ou Javé. E ele começa o versículo 12 com o nome de Deus. Veja, ele está falando sobre as bênçãos, sobre Deus se lembrar, sobre o que o homem recebe de Deus. E ele começa com o nome de Deus, esse é um recurso da língua, ele começa com o nome de Deus para destacar que a obra, o que é realizado nesses versículos aqui, o que está descrito e o que é realizado aqui, é realizado unicamente por Deus. É Deus quem se lembra do povo. O povo não pode fazer nada para chamar a atenção de Deus.
para dizer, olha, eu estou aqui, veja, faça alguma coisa. Não, é Deus quem se lembra do povo, e é Deus quem abençoa o povo. E que povo é esse que ele abençoa? O povo que confia nele, o povo que deposita toda a sua confiança no próprio Deus. E essas afirmações aqui, meus irmãos, elas são completamente contrárias a qualquer outra religião. Porque em todas as religiões, o que você vai ver, das religiões mais sofisticadas, das mais bem desenvolvidas por filósofos, até aquelas mais simples, de pessoas mais pobres, de países mais pobres, o que você vai ver é a mesma coisa. O homem tentando se elevar a Deus, ou a divindade que ele serve. O homem tentando resolver, solucionar os seus problemas. Mas essa resolução idólatra, ela não resolve. Porque o homem não pode se elevar até Deus. Ao contrário disso, quando nós somos confrontados pela verdade do Evangelho, quando nós recebemos o Evangelho, nós somos confrontados com a verdade de que foi Deus quem desceu até nós. Foi Ele quem se inclinou ao nosso favor. Ele não fez, meus irmãos, Ele poderia ter feito. Ele não fez com que a humanidade, com que o seu povo escolhido subisse até Ele. Ao contrário disso, Ele desceu. E foi assim desde o jardim, lá no Éden. Era Deus quem vinha e descia, e se apresentava ao homem, e se revelava ao homem, e mantinha relacionamento com o homem. E foi assim durante toda a história, sempre Deus descendo e provendo salvação ao homem, e não o homem chamando a atenção de Deus. O texto, meus irmãos, ele conclui nos versículos 15 a 18, dizendo: sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem em região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Meus irmãos, nós somos feitura de Deus, e nós somos criados para servir ao Senhor. E quando nós nos colocamos diante do Senhor para servi-lo do modo adequado, quando nós confiamos, depositamos tudo aquilo que somos, o que temos, as nossas angústias diante de Deus, o que o salmista diz é que bênçãos nos são prometidas, de modo que Deus vai nos abençoar, e não apenas nós, mas nós e nossos filhos. E quando o texto fala de filhos, aí está falando dos seus filhos mesmos. Está falando de bênçãos pessoais para a sua vida pessoal. Ele está falando dos benefícios e das promessas que ele fez ao povo dele, que agora tem como alvo você, a sua vida. E o texto bíblico está destacando que se você vier a Cristo, você tem essas bênçãos aqui descritas como garantia de que você as receberá. E, meus irmãos, o texto no versículo 16, faz uma afirmação que ecoa os primeiros versículos, quando diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Esse versículo nos dá uma boa base para nós falarmos sobre mordomia cristã. Nós já falamos que o nosso Deus é o Deus poderoso, nós cantamos aqui que o nosso Deus é o Deus excelso Criador. Ele não domina apenas nos céus, mas ele domina também na terra, porque tudo pertence a ele. Mas o texto bíblico aqui nos diz que ele deu a terra aos filhos dos homens, isto é, Deus, ele nos dá benefícios, ele nos dá posses para que nós a usemos a favor dele. É isso, a terra pertence ao Senhor, mas você não se sente dono da terra? Você se sente dono da terra, porque Deus te dá a terra, mas não é apenas terra, você tem casa, você tem carro, você tem filhos, você tem esposa, você tem família, você tem recursos financeiros. E o que o texto bíblico está dizendo é que Deus está te dando tudo isso, para que você use isso para glorificar a Deus. Isto é, no seu trabalho, não pense que é você quem alcança essa ou aquela promoção, esse ou aquele cargo, mas é o Senhor que te dá. E o Senhor espera que você glorifique a Ele no desempenho da sua função. Dentro da sua casa, na sua família, saiba que é seu dever ser obediente à palavra de Deus, mas é o Senhor
quem faz com que o teu casamento seja preservado, é o Senhor que faz com que os teus filhos cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. E você deve se esforçar para que a sua família glorifique a Deus. E mais do que isso, o Senhor também te dá recursos financeiros para que você honre a Ele. Não apenas sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas a esta igreja, mas ajudando também irmãos necessitados, tendo atenção com aqueles que precisam de recursos e os auxiliando por algum período. E mais do que isso, irmãos, Deus nos dá também tempo. Nós precisamos glorificar a Deus com o nosso tempo livre, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo com a nossa família. E você pode aplicar em quanto mais bens você tenha. Deus te deu também um celular. Poucos aqui não têm celular. Saiba que o que você faz com o seu celular, você deve fazê-lo para glorificar a Deus. E se você não o faz, você está em pecado. Saiba que Deus, Ele te dá todas essas coisas, para que você use isso para glorificar ao Senhor. Os versículos 17 e 18 dizem que os mortos não louvam ao Senhor, ao contrário, eles descem para a região do silêncio. E Ele então nos chama à adoração. Ele diz, mas vocês que estão vivos, vocês louvam ao Senhor. Um puritano com caráter ilibado, certa vez disse, embora os mortos não possam, os ímpios não queiram, e os negligentes não louvem a Deus, ainda assim nós, a igreja militante do Senhor Jesus, nós cantaremos aleluia. Nós iremos adorar ao nosso Deus. O salmista aqui, meus irmãos, ele termina do mesmo jeito que ele inicia nos primeiros versículos, mostrando a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus em ser o Deus criador de todas as coisas. Mas Ele nos chama para o centro do nosso propósito. Nós fomos criados para quê? Para bendizer ao Senhor, para cantar para sempre, aleluia, para glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. Em dias, meus irmãos, de discussões sobre identidade de gênero e outros tipos de desafios que nós, como crentes, enfrentamos no mundo, sobre como é definido o homem, qual é a definição de uma mulher, e outras definições são trazidas, totalmente distorcidas e atrofiadas. O que nós precisamos defender como homens e mulheres que servem ao Senhor Jesus é o seguinte: uma boa definição de homem é um homem que se parece com Cristo. Uma boa definição de mulher é uma mulher que se parece com Cristo, que tem o seu espelho apontado para Deus e que reflete a imagem de Deus. A nossa natureza tende a repetir o erro que foi cometido por Adão e Eva. De acordo com Gênesis 3, versículo 5, o erro foi intentar se colocar no lugar de Deus. O problema de adorar a ídolos, de servirmos a ídolos, de gastarmos o nosso tempo, de colocarmos dentro do nosso coração ídolos, é que nós dedicamos a nossa vida e o nosso coração a algo que não vai nos trazer satisfação. Mas mais do que isso, quando nós estamos na condição de idólatras, nós nos afastamos do propósito para o qual nós fomos criados. Nós deixamos de refletir a imagem de Deus, a imagem de Cristo, e passamos a refletir a nossa própria imagem, uma imagem distorcida de Deus, uma imagem que não reflete o caráter de Deus. Portanto, nós devemos depositar a nossa confiança somente em Cristo e certos de que nós, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças, nós devemos glória somente a Deus e a nenhuma outra criatura. Caminhando para o fim, meus irmãos, o propósito mais elevado do plano de salvação, revelado na Escritura, não é a nossa própria bem-aventurança. O propósito do plano de salvação não é a nossa própria bem-aventurança. Nós ficamos felizes e alegres quando descobrimos que somos alvo da misericórdia e da graça de Deus, quando somos tirados da condição de pecadores e somos colocados como justos diante de Deus. É claro que nós nos alegramos. Que benefício grandioso é esse. Mas
o objetivo, o propósito, o objetivo final, o propósito mais elevado do plano de Deus para a salvação não é a bem-aventurança do homem. Por mais que isso seja bom, não é esse o propósito final. Não é esse o propósito mais elevado. O propósito mais elevado, meus irmãos, do plano de salvação é a glória do próprio Deus. O próprio Deus, ele é glorificado pela salvação oferecida por Cristo. Ele é glorificado no Filho. E se você é um servo fiel do Senhor Jesus, você precisa se desfazer dos seus ídolos e colocar no seu coração, na sua vida, o objetivo maior, que é glorificar a Deus em todas as coisas, se despojando de qualquer coisa que faça você se afastar do propósito para o qual você foi criado, que é glorificar a Deus, refletindo a imagem de Cristo. Deus, meus irmãos, Ele sempre revelou a sua glória. Lá no jardim, Ele descia e Ele se revelava ao homem e mantinha relacionamento com o homem. Com Abraão não foi diferente. Deus se revelou a Abraão, operando inclusive milagres na vida de Abraão, mudando Abraão, dando um filho, um descendente para Abraão. Deus manifestou a sua glória e o seu poder, levando o povo que ele escolheu até o Egito, para preservar o povo no momento de fome. E ele preservou o povo lá no Egito. Depois, meus irmãos, Deus mostrou a sua glória, o seu poder, ele se revelou mais uma vez ao seu povo, tirando o seu povo do Egito, mostrando que ele era muito mais poderoso do que qualquer Deus, do que os ídolos que eram representados por aquela nação. Ele deu uma terra para o seu povo. Ele tabernaculou no meio do povo, ele habitou no templo. E mesmo depois de um tempo, quando Nabucodonosor, chefe da Babilônia, invadiu Judá, profanou o templo e levou o povo cativo, ainda assim Deus preservou o povo, mesmo exilado. E Deus fez com que o povo fosse restaurado, voltasse à terra, habitasse de novo na terra, reconstruísse o templo. Deus habitou no templo. E Deus preparou, meus irmãos, não apenas o povo, mas todo o mundo, para o tempo que nós chamamos como plenitude dos tempos, para que Ele, então, revelasse o seu Filho. Ele enviou o seu Filho, que viveu nesse mundo, foi humilhado, teve um fim trágico, foi crucificado, morreu de modo indigno. Ele sofreu na cruz do Calvário, para que eu e você não precisássemos sofrer. E a grande esperança, a grande bênção que nós temos nessa história é que Jesus ressuscitou e que a obra de Cristo glorifica a Deus. Nós, pobres pecadores, nós somos alvo dessa salvação, nós somos beneficiados com essa salvação e nós somos feitos instrumentos da manifestação da glória que pertence somente a Deus. Por isso, glorifique a Deus, identifique a idolatria no seu coração, se livre dessa idolatria e confie unicamente no Senhor. Você vai poder desfrutar desses benefícios que a palavra de Deus promete a mim e a você, mas mais do que isso, você vai estar fazendo aquilo que você foi criado para fazer. Renuncie você mesmo, renuncie a sua vida, perca a sua vida, se submeta à morte das suas paixões, das suas ambições, dos desejos. Não retenha nada, mas procure a Cristo, e você encontrará salvação em Cristo. E saiba que tudo mais será acrescentado em Cristo. Somente a Deus a glória. Oremos ao nosso Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque o Senhor preparou e inspirou homens com o teu Espírito para que fizessem este registro, para que nós hoje pudéssemos estudar, sermos edificados pela tua palavra, e mais do que isso, conhecermos, ó Pai, a história da salvação. Desde o início dos tempos, Pai, foi o Senhor quem se revelou ao povo, foi o Senhor quem desceu ao povo. E nós, ó Pai,
crentes nessa verdade. Nós queremos responder a esta verdade apenas confiando no Senhor, apenas depositando fé no Senhor, confiando com todo o nosso coração, nos despojando, Pai, de qualquer ídolo, de qualquer coisa na qual nós possamos nos apegar, mas confiando unicamente no Senhor, como aquele que é o iniciador, o realizador e o consumador da nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, a nos despojarmos dos ídolos, dos falsos deuses desse mundo. Nos ajuda, Senhor, a, em nossos momentos livres, nos nossos momentos mais privados, termos um coração que está diante do Senhor, servindo ao Senhor e cantando para sempre, aleluia. Ajuda, Pai, o teu povo, tem misericórdia de nós. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor e Consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém.